E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de mais um personagem da Marvel e dessa vez vamos falar do irmão do Thanos, vamos falar do Star Fox. Ele que não é tão famoso quanto o Titã Louco, mas que é relativamente conhecido nesse universo da Marvel Comics. Ele que é bem mais hedonista e tem uma vida mais leve do que o seu irmão. Vamos falar sobre a sua origem, poderes e habilidades. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito do Marcos Vinícius. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar agora de mais esse personagem da Marvel, o Star Fox. Bom, Star Fox vai ser criado pelo Jim Starlin e vai fazer a sua estreia na revista do Homem de Ferro, edição 55 de outubro de 1972. Bom, o Eros, ele é o filho mais novo de dois Eternos, o Alars, também conhecido como Mentor, e a Sui-San. Ele originalmente tinha o nome de Eron, porém aos 5 anos de idade ele acabou sendo renomeado para Eros, isso porque ele tinha muito interesse no sexo oposto, ou seja, desde muito criança ele já se interessava pela mulherada. Então ele acabou crescendo sendo um mulherengo alegre e despreocupado com a vida, enquanto que seu irmão Thanos virou um maníaco obsessivo por poder, e uma figura muito mais sisuda, séria e obcecada com a morte. Na sua juventude, o Eros acabou se integrando à máquina, e aí se torna um Eterno completo, e ele acabou aumentando seu número para 101. O Thanos, que também tentou se integrar à máquina e se tornar um Eterno, ele acaba falhando. E é curioso o contraste, porque o Eros, ele nem se esforçou, ele nem tentou muito para se tornar aí um integrante, aí, um ser integrado à máquina. Então, basicamente, ele conseguiu se tornar um Eterno sem nem ao menos tentar. Em um dado momento, a sua mãe, a Sui-San, tentou convencer o Eros a viver na Terra junto com os outros Eternos. Porém, ele se via como sendo muito jovem e queria experimentar a vida, ele queria viajar o universo, conhecer novas culturas, conhecer novas mulheres. Porém, suas ambições de viajar o universo acabaram sendo interrompidas pelo seu irmão, o Thanos, que lançou o primeiro grande ataque contra Titã, que acabou ocasionando inclusive na morte da mãe deles, a Sui-San. E por conta disso, o Eros decidiu levar a vida um pouco mais a sério. Então ele iniciou uma série de incursões contra o Thanos. Eles começaram a lutar em vários momentos. Inclusive o Eros ele vai se unir a um pequeno grupo de sobreviventes da Lua de Titã. E ele vai fazer parte de um grande grupo que vai infligir a primeira grande derrota ao Thanos. E ele tinha como aliados o Capitão Marvel e os Vingadores. Então foi o primeiro momento aí que o Eros se juntou com os heróis mais poderosos da Terra para derrotar o Titã Louco. E aí depois que ele derrota o Thanos, o Eros decide cumprir o seu maior desejo: viajar o universo, conhecer muitos planetas e conhecer as belas mulheres desses planetas. E ele teve várias amantes, porém ele chegou a ter um relacionamento estável com a prostituta chamada Heather Delight. E aí em vários momentos ele protege a Heather, em outros momentos ele liberta a Heather, ele tem esse relacionamento de amor com ela, apesar de que não é um amor 100% monogâmico. Então sempre que a Heather precisava da proteção, ele ia lá e enfrentava os captores, enfrentava qualquer um que fizesse mal a ela. Em um dado momento, o pai do Eros, o Alars, ele entra em contato com seu filho para informar que um de seus grandes amigos, o Capitão Marvel, estava prestes a morrer e que ele tinha acabado de se retirar para Titã para viver os últimos dias da sua vida, já que ele estava cometido com câncer. O Eros ele volta para Titã e passa a cuidar do Capitão Marvel e fazer companhia a ele nesses últimos momentos. Quando o Capitão Marvel morre, ele tem um último desejo pro Eros, que era basicamente cuidar da sua esposa, a Elysium.
E aí o Eros ele chegou a cuidar da Elysium, ele passou muitas semanas cuidando dela, porém ela percebeu que o Eros ele não estava muito bem na situação de cuidar dela, porque ele queria viajar ao universo, ele queria desfrutar da vida e dos prazeres que o universo tem para ele. Então a Elysium ela decide liberar o Eros do compromisso que ele adquiriu com a morte do Capitão Marvel. E aí o Eros ele volta a viajar pelo universo e volta a Sborne, né? Volta a Grande Sborne a lá conhecer as mulheres de vários planetas diferentes e ter essa vida hedonista. E aí, em um dado momento, ele consulta o supercomputador de Titã Isaac, porque ele queria ficar num planeta onde ele pudesse desfrutar muito da sua vida, encontrar um planeta perfeito aí para aprontar uma baguncinha. E aí o computador recomendou justamente o nosso planeta azul, a Terra. Então Eros ele vai para o planeta Terra, ele se reencontra com os Vingadores e aí ele decide, né, ele põe na cabeça dele que ele quer se tornar um Vingador. E aí os Vingadores inclusive acabam aceitando que o Eros entre para o grupo. Porém, como o nome Eros era um nome meio... não era tão imponente como o nome de super-herói, além de ser um nome meio... que deixa as pessoas meio constrangidas e tal, ele acabou recebendo o codinome de Star Fox e passou pelo treinamento ali dos Vingadores. Então Star Fox, juntamente com os Vingadores, eles derrotaram vários vilões terríveis, como o Mago, o Terminus e o Maelstrom. Em uma de suas missões, o Star Fox foi resgatar a Capitã Marvel, naquela época era a Monica Rambeau. Quando ele resgata a Monica Rambeau, ele acaba descobrindo que uma de suas captoras era a Nebulosa e que a Nebulosa era filha do Thanos, ou seja, a Nebulosa basicamente era a sua sobrinha. Ao saber que ele tinha essa parente viva, o Star Fox ele acaba saindo dos Vingadores e passa a perseguir a Nebulosa com a intenção de capturá-la. Então ele se juntou com o Fire-Lord, que era arauto do Galactus e cujo planeta natal foi destruído pela Nebulosa, e os dois passaram a vasculhar o universo para encontrar ela. Ele não consegue encontrar a Nebulosa junto com o Fire-Lord, porém posteriormente o Thanos tinha acabado de reunir as esferas do infinito, colocou elas na sua manopla do infinito, e o Thanos ele acaba convocando o Star Fox para junto dele. E curiosamente nessa convocação ele acaba trazendo também a Nebulosa, né? Então o Thanos decide fazer uma reuniãozinha de família, aproveitando que já tinha ali as joias do infinito. E obviamente essa reunião de família basicamente foi uma piada de mau gosto do próprio Thanos. E aí no evento da Guerra do Infinito, o Thanos é derrotado pelo Adam Warlock e perde as joias do infinito. E depois que esse evento acontece, o Star Fox decide levar a Nebulosa para Titã, né? Decide levar ela para Titã para que ela fique aprisionada por lá. E aí, desde então, ele decidiu voltar à sua vida hedonista de antes. Ele decidiu voltar a viajar pelo universo e, ocasionalmente, ele se une aos Vingadores. Ele vem à Terra e se une aos Vingadores, participando de eventos como a Crise de Terminus, a Operação Tempestade Galáctica e o caso Nêmesis. Então, sempre que é possível, o Star Fox ele vem para a Terra para ajudar os Vingadores em algumas de suas grandes sagas. Enquanto isso, enquanto ele não aparece na Terra, ele vai curtindo a vida no espaço. E aí, você está gostando do vídeo? Então aproveite e se inscreva no canal, porque sempre que a gente for lançar novos vídeos, você vai receber a notificação e vai poder assistir em primeira mão as nossas novidades. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e conheçam o nosso canal. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal, que esse é um bom vídeo e que possa compartilhar para mais pessoas, para que mais gente conheça o nosso conteúdo e assim a gente possa produzir mais vídeos e vídeos
melhores. Então aí ajuda o nosso canal. Se você não gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal do mesmo jeito, porque o próximo você vai gostar. Então, vamos voltar aí ao nosso vídeo. Bom pessoal, agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Star Fox. Bom, Star Fox tem os seus poderes derivados do fato dele ser um Eterno. Então ele tem uma série de poderes que são atribuídas aí aos Eternos e outras que são exclusividade do próprio Star Fox. Os poderes e as habilidades dele são as seguintes. Ele tem uma grande facilidade de aprendizado, podendo aprender qualquer coisa em questão de minutos. Força e durabilidade sobre-humanas, velocidade sobre-humana, vigor sobre-humano, sentidos e reflexos sobre-humanos. Ele tem poderes psionicos, habilidades psíquicas, tem o teleporte, ele pode controlar energia cósmica, que aparece para ele numa forma de eletrocinese, imortalidade, fator de cura regenerativo, controle de gravitons, é capaz de voar, pode fazer a transmutação da matéria, ele também pode estimular o prazer de seus alvos, né? Ele tem a capacidade de fazer com que as pessoas ao redor dele sintam prazer ou sintam menos prazer, né? Ele pode fazer uma pessoa ficar completamente apática, sem sentir prazer de nada, como ele também pode fazer com que a pessoa sinta muito prazer, né? Então ele consegue controlar o nível de prazer das pessoas que estão ao seu redor. E ele também pode criar pontes emocionais, ou seja, ele pode fazer com que duas pessoas se apaixonem. Não necessariamente ele e outra pessoa, podem ser duas pessoas diferentes, dois seres diferentes dele. Além disso, ele também tem as habilidades que são combate corpo a corpo básico, e ele tem grandes conhecimentos do universo, né? Já que ele é um Eterno, então ele já estudou, já pesquisou muita coisa e já viveu também muita coisa do universo. Bom, agora vamos falar do Star Fox em outras mídias, que são bem poucas, na verdade só são duas. Ele aparece no jogo What If? Animated Story, e ele aparece no UCM, onde ele é interpretado pelo Harry Styles. Ele apareceu na cena pós-crédito do filme dos Eternos. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Star Fox, né? Mais um personagem aí da Marvel. Antes de encerrar esse vídeo, pessoal, eu preciso dar um recado. O canal vai passar por um hiato. Sim, o canal, a gente aqui vai passar por um hiato, né? Um hiato que eu pretendo passar um hiato de 2 semanas, né? Porque eu preciso organizar muita coisa, eu pretendo trazer muita coisa nova para o canal. Eu preciso até resgatar muita coisa bacana que o canal perdeu com o passar dos anos. Então eu preciso de um tempo para me organizar, para se organizar, para que a gente traga aí mais conteúdo, mais coisa legal aqui para o Telenerd. Então, inicialmente a gente vai fazer aí um hiato de 2 semanas e talvez, se tiver algum problema, talvez a gente precise estender esse hiato. Mas inicialmente eu vou fazer o possível para que seja um hiato de apenas 2 semanas. Comenta aí o que é que vocês acharam do vídeo, o que é que vocês acham do personagem Star Fox, e até o próximo vídeo. Valeu!